Transferban ativo, o planejamento está complicado e agora surgiu aí a dívida atualizada com o Memphis, 23 milhas. Em relação ao Transferban, tá lá parado desde então. O Corinthians tem que pagar... Essa do Félix 2 é 34, mais ou menos 34 milhões, 35. Só que o problema é que tem outros para estourar. Então, esse tá em stand-by, mas a janela vai abrir aí. E aí é aquela coisa, o que o Corinthians fez foi, ele não contratou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Por isso que ele segue lutando aí, tem chance na semifinal, tá melhorando de novo com a volta dos 3 da frente. Então, o Corinthians falou, é o seguinte, eu não tenho grana para contratar, eu tô com Transferban, eu vou tentar manter todo mundo, teve a proposta do Yuri e não aceitou. O que a minha dúvida é, a hora que abrir essa janela, o brasileiro já começando em janeiro e tudo mais, eu acho que vai ser o mesmo time, o mesmo elenco, fica todo mundo e recomeça o ano pelo 3º ano seguido. Você vai falar assim, isso é ruim, mas ao mesmo tempo é o único time da Série A que está com os mesmos jogadores do ano passado. O Corinthians tem do goleiro ao ponto esquerda, como diria o outro, os mesmos jogadores da arrancada de 9 jogos, por exemplo, de 9 vitórias. Isso também é bom, isso também é entrosamento, isso também mantém o time, mantém o elenco. É raro de acontecer, inclusive, no Corinthians até. Então, é a maneira que o Corinthians está encontrando. Eu não contrato ninguém, eu não tenho o que fazer, mas eu também não vou perder ninguém. Trocou comissão técnica, o elenco... E o elenco ficou, então é a maneira que ele vai encontrar. E aí, claro, tem Romero acabando o contrato, tem Angileri, tem um outro ali que eu acho que até que eles vão renovar, até para poder manter todo mundo. Por exemplo, tem jogador que está emprestado, o Pedro Raul. Daqui a pouco, o Pedro Raul é o seguinte, cara, o Thales vai embora, porque a gente não vai ficar com ele, o Romero vai embora, pode vir aí, ajuda aí. Isso é nosso, vai voltar do empréstimo, já ajuda aí também, vai ficar o Pedro Raul. Não tem o que fazer, não tem como gastar dinheiro mais do que tem de dívida para estourar de Transferban. Então me parece a única solução, não é nem a melhor, nem a mais ou menos, nem a pior. É a única solução, para ter ainda um time competitivo, é tentar manter quem está lá, mesmo sem trazer ninguém, entendeu? Tá pensando realmente na Copa do Brasil, esse aí, ano que vem a gente resolve, depois. Mas certo mesmo seria vender o Yuri Alberto, rescindir com o Memphis, fazer um acordo, vender mais 2 pelo menos, colocar aí 120, 150 milhões no caixa, né? Se livrar do Transferban, mas para fazer isso precisa ter coragem, porque o time vai ficar mais fraco, você vai correr risco de rebaixamento, é muito difícil fazer isso, eu entendo. Sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, eu entendo, mas o correto era isso, né? Para descoringar de vez, teria que pegar um dinheirão aí no Yuri Alberto. Qual outro poderia ser vendido? Bidon tem Bidon, ser vendido bem. Mais um talvez. Se você faz aí 200 milhões de reais para receber em 3 anos, pega uma parte, quita o Transferban, se livra de jogador caro, tem dívida alta, né? Chega no mês e fala, entra aí entra na fila aí, vamos pagar você, vamos liberar você, ou pega uma grana, negocia ele, pega a parte que o Corinthians cabe para ele, dá para o Memphis. Enfim, o correto teria que fazer assim. Se você for muito frio e calculista, que é isso que você está pedindo. Se fosse frio e calculista, mas tem razão, mas é difícil fazer. Não vai fazer. É impossível fazer. Eu também acho difícil fazer. Teria que fazer. O Flamengo fez, né? Wagner Love, não dá mais para você, vai embora e tal. O Corinthians teria que fazer isso. Né? Só atualizando, então, de acordo com o UOL, na reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação ali, foi passado que a dívida do Memphis está em 23 milhões, entre luvas, tem muita luva devendo para ele, porque chegou o momento de pagar as luvas e não pagou, né? E que fez um acordo tal. E aí só o que me pegou, tem uma frase de acordo com o UOL, do diretor jurídico do Corinthians, o Pedro Soares, dizendo, o contrato é fora da realidade. Primeiro, o contrato foi assinado e você, como clube, agora tem que honrar. Aconteça o que acontecer, chover, faz sol, pois que você assinou, você tem que honrar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu só contesto porque, para mim, fora da realidade, é fazer as coisas que o Corinthians faz. É gastar 40 milhões com o Rojas, que vai ter que gastar 40 com o jogador que está lá nos Estados Unidos.
é pagar $500 mil pro Fagner jogar no Cruzeiro. Então, mas já foi, Pagar né, metade Gerson? do salário pro Pedro Raul jogar no Ceará. Já foi. Tem 2, 3, 4 lá jogador no banco que quase não tá entrando, gasta lá 3, 4 milhões por mês com esses caras. Tem um espanhol que tá aí curtindo a cidade de São Paulo, não vai mais para jogo, tá afastado, que custa algumas centenas de milhares de reais. Isso é fora do normal. Isso é prejuízo. Isso é gasto. É esse tipo de dinheiro que é gasto. Não um cara que é seu vice-artilheiro do campeonato, vice-artilheiro do ano, o maior assistente do ano, que dá 30 participação para gol direta em 45 jogos como titular. A cada um jogo e meio, ele faz uma participação de gol. Isso para mim não é caro. O cara é gastar 40 pau com o rosto para ele estar lá nos Estados Unidos. Aí as pessoas não se incomodam com isso. Ou gastar quase $500 mil para gastar com o Fagner, jogar no Cruzeiro, Pedro Raul no Ceará. Então, cara, acho que tem dirigentes do Corinthians que, sinceramente, Eu vou dar razão. Opa! Caio. Vou dar razão pro Versa. Porque, assim, no holofote tá o Memphis. É isso. Mas e esses outros caras aí? Nos outros Você tem razão, casos, tô ninguém com você, ninguém presta atenção. Flanela à parte, eu tô... E rivais também, não, porque o certo é desfazer do Memphis. Sério. Não, não, E por que não. Não, tô falando de você, tá? Ah, bom. Eu escutei na minha rede social depois que eu escrevi isso hoje de manhã. Ué, o Pedro Raul, você não tá preocupado? O palmeirense, que o Pedro Raul tá lá, tirando 500 milhas, 400, 500 milhas do Corinthians todo mês. O Fagner, mais 400, 500. O espanhol rodando por aí na cidade com mais 400 Claro, conto. isso tudo tá errado. Aí essas pessoas não Como têm problema. rodando? Não, mas Só que, essa tem um ponto, eu gostei só que o Memphis, que tá é o jogando problema. é o O problema. cara joga, pelo Não é menos. isso, Os não é outros que é o drama. Eu tô falando sério, Não é você o não acha? Memphis que é o problema. O problema... Não, eu tô com o Vessone, pelo tô amor de dando razão Deus. pra ele. Não, ele tem razão até entrar no Memphis. Aí ele se perde, chega até babar, coitado. Põe a Não, flanelinha aí. Eu tô com o número só. Não. Se ele não tivesse performando, eu não ia ser louco de falar Não. aqui pra ele ficar, pra ele Entendeu? renovar. Você falar que o Rames Rodrigues não servia pro São Paulo, claro, o cara não jogava nunca. O Memphis joga. Cara, é assim, ó. O Memphis joga, tá tudo certo, joga demais, é um baita jogador e tal. Mas um time que tem um transfer ban e mais 3 vindo na garupa, não tem condições. É óbvio que é uma aberração Pedro Raul, 500 pau pro Fagner, o outro lá vendo Disney, o outro espanhol tá rodando São Paulo. Eu acho Ele tem toda a razão nesse aspecto, ele tem mas razão. se você fizer o que tem que ser feito, que é resolver tudo isso, não cabe o Memphis, cara. Não tô de sacanagem. Perfeito, entendo. Então, Entende o que eu tô dizendo? Claro, ele tem razão nas outras aberrações. Claro. Quando pagou pelo direito federativo do Pedro Raul e tal, não sei o que lá. Que o Memphis é um bom jogador, que ele está em campo. Mas Porra. o contrato do Memphis é fora da realidade. É isso, Igual o cara. brasileiro. Não, seria pro Palmeiras. O contrato do talvez, pro Flamengo, é fora da realidade do futebol Isso é brasileiro. verdade. Essa é uma outra coisa. Entende? Então, se tem tanta... Ele não tinha um contrato desse na Europa, entendeu? Tem tanto Essa furo. então é uma... Tem tanto furo na caixa d'água, cara, que se você não parar com tudo isso... Ó, os convocados da seleção brasileira. Você ficou com a flanela, você, hein, Não, eu Tio? gostei. ficou, Não, é um você olhar ficou- interessante esse. Porque olhar você vai falar do interessante. Memphis, porque o Memphis, porque o cara Mas tá uma lá. coisa não exclui a outra. O Verso exclui. Não é pra fazer com tudo. entendeu? Ou você faz o que você falou com frieza e tá tudo certo, hein? É o que você tá falando, você tá perfeito. Mas faz com todo mundo, faz com tudo, zera Sim, tudo. claro. Não deixar o cara que tá te ajudando e fazendo as Sim. coisas como um ônus e o restante Não, esquecer do restante. Você tem toda a Isso razão. daí é Dá brincadeira. a flanela pra mim, tira dele, não é dele. tá não. Tá certo, tá certo. Não é? Não, Olha o Vessone aqui, tá Tá vendo certo. essa Flanela passagem da O flanela? Vessone tá muito certo, porque assim, porque aí seria fácil. Ó, pô, ó, então tira o Memphis, tá resolvido o problema. Não. É o Pedro Raul. A são hora outros que caras. estourar o Rojas, que você vai olhar assim e falar, gente, eu vou dar 40 milhões pro cara ficar nos Estados Unidos. Isso daí, isso é um dos maiores... É tipo o Nilmar em 2007, que foi uns 40 pau na época também, quando perdeu na Aquele que Trabalhista. o Santos contratou também, o grandão. Damião. Leandro Damião. Lembra? Isso vai ser loucura. Então, mas entenda, é aquilo. Olha lá, a frasezinha. Corinthians deve 23 milhões a Memphis. Isso também pode se transformar numa bola de neve. Vai. Claro. Causa o Rojas lá da frente. o Claro, outro, não sei o que lá. é isso que eu tô falando. O transfer ban é de 34, não é? O único que tá até agora é 34. Aí, ó. É.